O Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a oferecer a vacina contra o HPV para os meninos. O Ministério da Saúde divulgou que os meninos de 12 a 13 anos já podem receber a imunização na rede pública a partir desta semana. Vacinar crianças e adolescentes é uma estratégia para garantir a proteção antes do início da vida sexual e, portanto, antes de se ter contato com o vírus. Então, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o pediatra e infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Doutor Renato, muito boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Prazer voltar aqui ao seu programa. É muito bom receber você novamente e falar sobre esse assunto que a gente comentou em setembro, já no final do ano passado, que até então a vacina era indicada ou era dada somente para as meninas. E agora os meninos também vão receber. É um caminho natural, já era um caminho natural os meninos entrarem nesse calendário de vacinação, doutor? Como o HPV é um vírus de transmissão praticamente exclusivamente por via sexual, quando você, além de imunizar as meninas, também inclui os meninos no programa público, você consegue aumentar muito a diminuição, a redução da transmissão do vírus de um sexo para o outro. A grande carga da doença HPV realmente é nas mulheres, né? O câncer de colo de útero. As consequências dessa infecção. O HPV é um vírus relacionado a muitos tipos diferentes de cânceres. Então, câncer do colo de útero, câncer de ânus, câncer no menino de pênis, no testículo, na vagina. Mas o grosso das doenças causadas pelo HPV, a grande carga da doença está no câncer de colo de útero. Então, por esse é o principal fundamento e por isso a maioria dos países sempre inclui primeiro as meninas no programa. É onde a gente deve combater especificamente com mais vigor a doença do câncer de colo de útero. Quando você inclui os meninos, você protege também desses outros tipos de cânceres, né? Os protege também contra as verrugas, mas especificamente aumenta muito também a experiência de outros países que já fizeram. O Brasil é o 7º país no mundo a vacinar também os meninos, mostra que o ganho na prevenção das meninas é muito maior. Isso é muito interessante, né? O Brasil é o 7º do mundo a incluir os meninos e o primeiro da América Latina, da América do Sul, a ter essa preocupação, né? Isso mostra não só que a gente está num caminho positivo no combate à doença, mas também na preocupação que se tem com o HPV, porque é uma doença que atinge uma parcela muito grande da população, se não atingiu ainda vai atingir, porque ela se espalha muito rapidamente, até por conta da não percepção do risco e do vírus nos meninos. Perfeito. Os meninos funcionam bastante como transmissores do HPV e muitas vezes, ou quase na maior parte das vezes, o HPV não tem sintomas no menino. Ele tem o HPV, ele transmite para sua parceira, mas ele não tem nenhuma lesão no seu pênis, nos seus genitais, que o faça reconhecer que ele está com HPV. Ele passa silenciosamente, na grande maioria das vezes, pelos homens. Às vezes, como uma verruga genital pode acontecer, mas na maior parte das vezes ele é silencioso. E isso acaba levando ao não cuidado, ao não tratamento, à não prevenção. Que já é mais difícil nos meninos, né? Sim. As meninas com vida sexual especificamente frequentam o ginecologista, fazem exames preventivos, em geral, via de regra, muito mais do que os meninos fazem, que vão, em geral, procurar médicos ou assistência médica quando tem algum problema. E a gente sabe que num caso como esse, mesmo as mulheres que têm o acesso ao ginecologista anualmente, fazem lá o Papa Nicolau, a colposcopia e outros exames que identificam o HPV e podem comprovar, ainda assim não se sente nada. Então, muitas vezes se descobre numa fase inicial, que é muito positivo, né, doutor? É assintomático mesmo, inicialmente, né? São duas questões importantes. Uma delas é o acesso a esse rastreamento, né? Então, nem todas as mulheres do Brasil podem ter um ginecologista, ter um laboratório, fazem com a periodicidade para detecção se ela já está ou não com HPV, porque o HPV também é tratável. Claro. Não é que pegou HPV e você já está com um problema intratável, não curável. Não é isso. Mas nós temos muita dificuldade hoje de fazer os exames preventivos do Papa Nicolau com a regularidade que se gostaria, com laboratórios adequados, com a entrega dos resultados e com o tratamento dessas lesões pelo HPV. Então, a estratégia de se vacinar e prevenir a infecção, que é a chamada prevenção primária, é muito melhor do que a prevenção secundária do câncer, depois que tem o HPV, ficar tratando as lesões. E as duas coisas combinadas, ou seja, você fazer a vacina e, além de tudo, continuar com a sua visita frequente ao ginecologista é o melhor caminho e tem se demonstrado mais eficaz em todo o mundo. Falando especificamente dessa campanha de vacinação, que na verdade não é uma campanha porque a vacina fica disponível agora na rede pública,
para os meninos de faixa etária entre 12 e 13 anos. 13 anos de idade. Essa primeira fase, mas o calendário é mais extenso. Vamos explicar para quem está em casa isso, né, doutor? Perfeito. Esse é um calendário que a gente busca atualizar em relação à progressão da inclusão dos meninos. 2017 serão vacinados meninos de 12 e 13 anos de idade. Em 2018, esses meninos de 12 e 13 já estarão com 13 e 14 anos. Serão incluídos meninos de 11 e 12 anos. Aí nós teríamos cobertos os de 11 a 14 anos. Em 2019, entraremos os meninos de 9 e 10 anos. Consequentemente, em 2, 3 anos, nós estaremos com os meninos de 9 a 15 anos, todos eles vacinados. Ou pelo menos todos eles com acesso à vacinação. E a gente gostaria muito que esses meninos comparecessem às unidades de saúde, fossem vacinados, porque nós vamos alcançar um objetivo na redução do câncer de colo de útero e nos demais cânceres num prazo mais longo. Às vezes demora, porque o câncer de colo de útero é uma doença que leva tempo da infecção pelo vírus até a evolução para o câncer. Então nós vamos observar redução de câncer daqui a uns anos, mas só vamos alcançar esse objetivo se vacinarmos boa parte dessa população-alvo. Agora sim, quando a pessoa é infectada pelo vírus do HPV, pode tanto levar anos para se manifestar, quanto se manifestar rapidamente, correto? Correto. A maior parte das vezes o câncer, as lesões malignas demoram mais tempo. As verrugas genitais, as lesões benignas costumam ser mais rápidas. Agora, dá para saber em quanto tempo, com essa inclusão das vacinas para os meninos, em quanto tempo a gente pode observar uma possível redução das infecções por HPV? Isso é rápido, né? Os países que já monitoram a introdução da vacina há mais tempo, nós temos dados do Reino Unido, dos Estados Unidos, que já usa há 10 anos a vacina, da Austrália. Então, esses países que introduziram a vacina já há mais tempo, já observam redução desses HPVs contidos na vacina, de lesões pré-cancerosas, de verrugas genitais, em larga escala. Então, houve uma redução muito importante. E olha que nesses países, especialmente nos Estados Unidos, a cobertura não foi muito alta. Eles vacinaram lá com esquema completo, cerca de 1/3 só das meninas e meninos no programa público. Isso por quê? É muito difícil vacinar adolescente, né? A gente encontra uma dificuldade, uma resistência de vacinação em adolescentes. Os programas mais bem-sucedidos, inclusive aqui no Brasil, se deram quando se levou a vacina para a escola, né? Então, você esperar o adolescente na unidade de saúde para criar um dia coragem, estar à disposição para ir lá disponibilizar, tomar uma vacina, uma injeção, que pode ficar às vezes meio dolorida. Então, é muito difícil. Quando você faz programas de vacinação na escola, leva a unidade de saúde até o ambiente que o adolescente está, que é a escola, você consegue coberturas espetaculares. No Brasil, chegamos na primeira dose em 2015 a 100% dos adolescentes, das meninas adolescentes vacinadas. Que ótimo. Hoje a gente não tem mais esse programa funcionando na escola, mas esse seria um caminho ideal. Isso que eu ia te perguntar, se agora vai ter uma nova campanha dentro das escolas, né, para que os meninos também possam até se conscientizar, porque às vezes muitos nem acompanham, não estão sabendo que isso está disponível, ou a família também não consegue informar. Se vai haver alguma campanha, ou porque o que a gente tem de informação é que as vacinas estão disponíveis a partir dessa semana. Perfeito. Já, né? Estamos na terça-feira, primeira terça-feira do ano, já está disponível. Se vai ter alguma campanha para dar uma incentivada nesse momento. A gente busca, sim, sempre que introduz uma vacina, tem uma estratégia de comunicação com a população, informando dos benefícios que a vacina deve ser tomada. Uma coisa que é muito importante, eu acho que destacar, até alguns estudos e alguns países demonstraram que quando você inclui meninos no programa de vacinação, você aumenta a adesão das meninas. Olha. Também. Quando você não tem essa separação por gênero, só as meninas devem comparecer, isso cria um obstáculo, uma desconfiança na população, porque só metade deve ir. Na hora que generaliza para os ambos sexos, adolescentes do sexo masculino e feminino, isso aumenta a adesão em ambos os sexos, inclusive nas meninas. E outro dado importante também é que em 2017, este ano, nós incluímos também no adolescente a vacinação contra a meningite C. Que era só para crianças até o primeiro ano, até 2 anos de idade. Quando a gente inclui esses adolescentes também, a gente torna o calendário do adolescente mais robusto. Então, o adolescente deve sim receber vacina de hepatite B, meningite C, HPV. Todas essas vacinas fazem parte do calendário do adolescente. Então, a gente deve sim trabalhar com essa questão da comunicação, informando a população que vacinação também é para o adolescente. Claro. E tem aqui um dado interessante, 6 milhões de doses foram adquiridas pelo governo
aí, expectativa de vacinar 3,6 milhões de meninos até o fim deste ano. Essas doses, essas 6 milhões de doses adquiridas, especificamente para essa faixa etária de meninos. Exatamente. As doses que são direcionadas para as meninas continuam nos postos. Perfeito. E o investimento continua igual. Exatamente. Tá. A gente tem cerca de 3 milhões de brasileiros nascendo todo ano. Como vamos vacinar 12 e 13 anos, são duas cortes de nascimento, duas faixas etárias, são cerca de 6 milhões de doses. Isso mostra a pujança do nosso programa de vacinação, né? Você comentou há pouco que é o 7º país do mundo, o primeiro da América Latina a incluir. O nosso país, né, em termos de vacinação pública, é um dos exemplos mundiais de programas de vacinação. Nós incluímos já muitas vacinas. O Brasil hoje representa uma força dentro da Organização Mundial da Saúde, como não só no Brasil, mas todas as Américas, com a eliminação da varíola, da poliomielite, do sarampo, da rubéola, e a gente busca, com as vacinas, promover essas ações de saúde que são muito importantes para a nossa população. Tem um outro dado que a gente não pode deixar de falar, é que também, lembrando que os meninos que são portadores do vírus HIV, também entram, meninos e meninas, também entram nessa lista de pessoas que devem se vacinar. Perfeito. Qual que é a diferença para quem tem HIV e para quem não tem? Para indivíduos que vivem com HIV ou AIDS, a gente tem um risco aumentado das lesões causadas pelo HPV. Pela baixa imunidade que esses indivíduos apresentam, a história natural, a infecção pelo HPV costuma ser mais agravada, mais persistente, com mais vezes evoluindo para câncer. Então é um grupo específico que deve ter uma atenção maior na vacinação. Então, só as meninas e mulheres de 9 a 26 eram incluídas no programa até 2016. Esse ano os meninos também e homens de 9 a 26 anos. Então, 9 a 26 anos para portadores do vírus HIV devem ser vacinados, só com um esquema diferente. Nessa população são 3 doses, né? Indivíduos adolescentes na rotina, 2 doses com intervalo de 6 meses. Portadores do vírus HIV, 3 doses. Toma uma, depois de 2 meses a segunda e 6 meses a terceira. Aumenta uma dose, justamente. Aumenta uma dose pela imunidade, que eles não respondem tão bem também à vacinação quanto os meninos, adolescentes e meninas que não vivem com HIV. Muito bom, a gente agradece aqui a presença do Dr. Renato Kifuri, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, é também infectologista pediatra. Muito obrigada pelas informações, doutor. Obrigado, e a gente Fabiana. Espera que seja um sucesso, né? Certamente será. A dica que a gente só gostaria de deixar é que não tenham medo, é uma vacina extremamente segura. Sim. Mais de 200 milhões de doses já foram aplicadas em todo o mundo, a vacina não traz efeitos colaterais importantes, às vezes um pouquinho de dor, nada que vai causar um dano maior do que a doença, né, adquirida pelo HPV. Então, a dica é: vacine-se, procure, leve seus filhos, convença seus adolescentes para que recebam a vacina e se protejam com essa infecção tão grave.